Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom, seja bem-vindo aí, viu? Muito obrigado. E aí, tá animado? Estamos trabalhando bastante aqui na clausura, né? Digitando muita É. partitura. Agora voltei a estudar o trompete, então vamos que vamos. Ah, é. Vamos começar então. Mas você tá respeitando aí a quarentena ou você tá dando uns perdidos aí em Mauá? Olha, eu estou respeitando. É. Você Sim. não tá pulando fora de casa não, fugindo não, né? Igual o Estou pessoal tá chegando fazendo. bem no portão de casa. Tá certo, faz bem. Vamos lá, vamos começar então, né? Diz pra mim, quem que é Carlos Binder ou Maestro Binder? Bom, temos hoje 61 anos, dos quais 61 anos e 9 meses dedicados à música, porque meu pai foi um dos fundadores da Lira de Mauá, em 1934, e ele cedia o espaço, que ele era marceneiro, bem no centro da cidade tinha um galpão, e ele cedia o espaço da banda. Então, mesmo antes de nascer, eu já fazia parte da banda. Nas... É verdade, é verdade. Na barriga da minha mãe, acho que eu já estava lá, escutando lá os dobrados, Saudade da Minha Terra, e Cantando a Infantaria e outros, né? E aí, acho que com 4, 5 anos, eu fui mascote da banda Lira, e com 9 a 10 anos eu comecei os estudos na Banda Mirim, com o professor, então, maestro Antenor Leardini. Entendi. Então, na verdade, você nasceu dentro da banda, né? Você estava lá dentro, né? Quando tudo começou e tudo mais. E deixa eu te perguntar, então você cresceu no meio dos instrumentos ali, cresceu junto com o pessoal, cresceu em cima de bumbo, É, ou foi dentro da caixa do trompete? essa história com a banda é muito significativa, porque logo no começo, né, meu pai me levava nos ensaios da banda, né? Então, a minha lembrança foi sempre essa participação do meu pai na banda e depois a minha própria, né? Com 9 10 anos, começando na Banda Mirim, que foi um projeto idealizado pelo maestro Antenor Leardini, pela diretoria, então, da época, para a renovação, já que a banda estava ficando com muitos senhores de idade, né? E, obviamente, havia necessidade da renovação. Então, isso foi um fato marcante na minha vida, tanto é que até hoje eu sempre batalho, sempre defendo que qualquer banda que queira perpetuar-se, né, durante um período muito grande, tem que estar efetivamente focado na renovação. Então, eu já ia, logo que você já entrou nesse assunto, eu ia deixar ele um pouquinho mais para lá, né? Mais para frente, assim, eu ia deixar ele estender um pouco, mas logo que você já começou já falando nisso, a gente, assim, eu estudo música também, claro, trabalho com música desde os meus 15, 16 anos, só que eu sou aqui do interior de São Paulo, aqui as coisas, as informações eram, assim, chegavam bem diferente para nós, as bandas eram muito mais simples, a gente tinha pouco estudo, não tinha acesso aos estudos, né? Imagina aqui no interior de São Paulo, isso há 30 e tantos anos atrás. Bom, mas aí a gente foi crescendo, eu fui estudando, e hoje eu também trabalho além de bandas, né? E fanfarras, a gente tem uma empresa que desenvolve projetos aqui na região, em várias cidades e tudo mais. E eu estudo alguns casos de sucesso, né? De algumas pessoas, não só do meio de bandas, óbvio, né? Mas também do meio financeiro, dos grandes empresários, não só brasileiros, né? Como mundiais. Mas, e aí a gente percebe que eles têm muitas coisas em comum. E algumas delas são o que levam eles a vencer, né, na vida, ou com seus empreendimentos e tudo mais. O que não é diferente, claro, da sua trajetória, porque você também cresceu e venceu diversas e milhares de vezes, e isso é incontestável, né? Mas a gente tem alguns casos de sucesso em comum, né? E aí você já entrou aí nessa questão da formação das bandas e tudo mais. Para você, assim, um caso de sucesso que você acha que toda banda deveria ter, toda banda deveria fazer, você já citou o exemplo da formação, eu também bato no pé com isso,
mas que você acha que realmente vale a pena, que uma banda tem que fazer para ter sucesso, para ter que ser campeã ou para obter ali um sucesso bacana? Bom, Vamos elencar aí algumas coisas simples. a pergunta é complexa, né? Porque, na Sim. realidade, envolve uma série de estratégias, tá? É claro que o tempo de, vamos dizer, quando eu comecei, né, vamos dizer, com 10 anos, então estamos falando 50 anos atrás, meio século atrás, até essa trajetória se concretizar com a Lira de Mauá, e do lado pessoal também, né? Porque não foi Uhum. só parte musical, eu também transitei na área administrativa financeira, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito e sou formado em Comunicação e Relações Públicas. E trabalho na área de saúde como diretor e administrativo financeiro. Então, a gama é muito grande. Eu acho que hoje, o foco de qualquer entidade, qualquer pessoa que queira trabalhar na nossa área, ela tem que estar pautada principalmente em busca de recursos, né, através das leis de incentivo, de parceria com o poder público, de parceria com a sociedade como um todo. Né? Então, Entendi. uma banda, para ter sucesso hoje, a pessoa que gerencia isso, né, não pode ser só a figura do maestro, não pode ser só aquele dedicado à parte musical. Então, tem que ter uma estrutura por trás. Né? Sozinho você não faz nada, absolutamente Tá. nada. Né? Essa trajetória, eu tive uma excelente equipe que deu uma retaguarda para isso acontecer. Então, vamos falar, uma boa equipe, né? Recurso financeiro, e você é um grande administrador de banda, né? Vamos ser honestos. A gente sabe que você, além de maestro, músico, enfim, você é um grande administrador, né? Por isso que eu puxei por esse lado da administração. Porque não é diferente administrar uma banda, administrar uma empresa, não tem muita diferença quase ali, né? Vamos fazer um comparativo, né? E você é um grande administrador. Você acha que toda banda ela tem que ter um administrador, além do maestro, ser um, né, claro, óbvio. Às vezes a gente sabe que tem corporações que faz tudo, né? O cara ele é de costureiro a psicólogo, né? A gente sabe disso, né? Mas você acha que seria um caso de sucesso uma boa administração? Sim, eu acho assim, na possibilidade de ter uma diretoria, né? Porque a primeira situação, eu acho, que não existe mais a figura daquele que sai batalhando sozinho. Eu acho que isso tende a desaparecer. Se ainda existem alguns casos, realmente são pessoas extremamente abnegadas e o projeto se encerra nele. Né? A gente tem que deixar isso bem claro. Né? Eu acho que a primeira coisa é a formalização de uma empresa, né? De uma OCIP, de uma associação cultural. Isso é fundamental. Então, uma estrutura empresarial. E aí já parte do início de para constituir esse tipo de universo, você vai precisar de pessoas, CPFs, que façam parte de uma diretoria, né, com o mínimo exigido em lei, né, um conselho fiscal e assim por diante. Entendi. Então, juntar pessoas com o mesmo ideal e principalmente viabilizar essa estrutura administrativa é fundamental. É fundamental. A partir daí, se for possível distanciar, do sentido de seccionar o maestro da parte administrativa, né, seria interessante. Porque aí a pessoa que está no administrativo vai cuidar dos projetos de captação, vai se relacionar com as comunidades, com os poderes públicos, enfim, com todo mundo. E o Fazer a maestro parte política, a coisa, né? parte musical da situação. Quando você junta o maestro fazendo tudo isso, há uma sobrecarga. Em algum momento alguém sai perdendo. Ou o maestro ou o administrador, entendeu? Então, se O houver, administrador, é. na realidade, essa junção, o maestro vai ter uma carga muito grande de responsabilidade e aí tende a ter algum problema. Por exemplo, deixar de olhar editais de captação de recursos através de lei de incentivo. Né? Outra coisa muito Uhum. importante, principalmente no estado de São Paulo, nós sabemos que existe a possibilidade de lei de incentivo municipal, de leis que possam gerar o incentivo municipal. Se não me falha a memória, mais da metade das cidades do estado de São Paulo, numa pesquisa que eu fiz um tempo atrás, não tinha essa lei de incentivo municipal.
Não, não tem, não tem. Exato. Então, a primeira coisa é se articular politicamente. Então, a banda tem que se articular politicamente, né? Seja na parte do poder público municipal, seja na parte, eventualmente, até do poder público estadual, se for o caso, através do quê? De um deputado da região, de um deputado da cidade, né? Isso é muito importante, né? Fazer aquele. Eu não te cortando, mas te cortando, aproveitando esse gancho aí, desculpa. É o que a gente chama de networking, né? Você fazer o contato com as pessoas certas para que o teu projeto possa crescer, né? Exato. Então, um bom relacionamento com a prefeitura e deixando bem claro, né, nesse relacionamento que todos saem ganhando. Não é que você vai comprar a cor de um partido, vermelho, azul, amarelo. Não, 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 não é isso. Você tem que deixar bem claro que aí é uma questão dos indivíduos que compõem a banda. Cada um tem sua ideologia política, né? Mas a banda, ela tem que ser a entidade, a banda, a fanfarra, enfim, essa sequência toda, ela tem que estar inserida nesse universo. Então, um bom relacionamento com o poder público local, principalmente com o legislativo e com o executivo. O judiciário, ele fica um pouco à margem, mas não despreze o judiciário, porque Não, não. o judiciário pode ser importante, né? Por exemplo, o Ministério Público, né? O Ministério Público é muito importante. Caso haja dúvida, você pode se recorrer ao Ministério Público, né? Ô, Binder, só para você pegando esse gancho, antes de eu continuar, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui, rapidinho, pro pessoal, pro Percol, né, que tá aqui, entrou na nossa live, Percol, o pessoal do podcast Em Frente Marche, né, o Eberson também, né, o Eberson, maestro Eberson, acho que lá de Minas, um abraço para ele também. Forte abraço. O Toque 2 aí, um abraço pro nosso Visley, nosso amigo Visley, Josisley, né, na verdade. E também o Planeta Bandas, né? E o Montanha, que está aqui também, estão assistindo a gente aqui. E os demais também, a galera que está entrando aí, o Rafael Maestro, enfim, todo o pessoal que entrou aí. Muito obrigado, tá, pessoal, pela presença de vocês. Mas, ó, eu vou te falar um caso que aconteceu comigo rapidinho. Teve uma cidade na qual eu trabalhava que o juiz estava duvidando o juiz da comarca, né? Que a gente tem as comarcas aqui. E o juiz estava duvidando da prefeitura, da verba que a prefeitura estava investindo no projeto da banda. E aí, o que aconteceu? O juiz exigiu, né, que o promotor, na verdade, exigiu que fosse mandado, né, todo um relatório. E quando chegou a prefeitura, se apavorou. Né? Quando eles chegaram para a gente estava com o relatório pronto, porque a gente entregava esse relatório todo com foto, com tudo. A partir desse momento, o que aconteceu? O judiciário ficou ao nosso favor, nunca mais cobrou nada e, ao contrário, passou a ser parceiro. Então, quando você falou do judiciário, né, a gente também não pode esquecer. Né? Muitas vezes eles também estão do nosso lado e que nem a gente tem aqui, principalmente bandas com formação, né, com crianças e tudo mais, a gente tem o juizado da infância e adolescência. Então, o promotor ali da vara da infância e da adolescência, eles gostam muito desse tipo de projeto. Então, às vezes, você fazer um meio bolado ali com eles, né? Apresentar o projeto, conversar, é uma boa dica. Uma boa dica de até conseguir parceiros no futuro. Então, todo esse relacionamento, e outra também, por exemplo, aqui na cidade de Mauá, nós tivemos muitos momentos complicados do ponto de vista financeiro da banda. Então, um bom relacionamento com a sociedade, uma penetração com a sociedade local, com os empresários locais, né? Por exemplo, quando a banda viajou para Brasília, onde nós ganhamos o Campeonato Nacional em Brasília, né? Foi marcante. Nós conseguimos o caminhão-baú, a nossa estrutura era muito grande, sempre foi grande, de instrumentos de percussão e tal, e tinha aqui um caminhão-baú. Foi graças a uma amizade minha com uma pessoa que era dona de uma transportadora, né? E foi até interessante. Aí é um caso para descontrair um pouco, né? Depois eu vou perguntar umas tretas para você, que você não vai escapar de mim, não. Mas vamos lá, essa aí. A gente chegou em Brasília, né? E cadê o caminhão, né? E nada. E aí ligamos para a empresa, né? Que em Mauá, não. O cara tá na quadra tal, número tal, do jeito que você falou. Eu falei, não, eu tô na quadra aqui. Não é possível. Porque Brasília tem a asa sul e a asa norte.
eu não vou lembrar agora, a gente estava na Asa Sul e o caminhão estava no mesmo endereço na Asa Norte. Entendeu? Quer dizer, porque a única coisa que diferencia é a É um asa. lado, norte-sul. Você estava no outro lado, E o né? desespero? E aquele desespero, né? Porque já estava na hora praticamente de entrar, tal, tal, tal. Então, são essas histórias aí que a gente vai aprendendo também, né? Porque não basta, você não conhece a cidade, eu não conhecia Brasília na época, né? Uhum. E todos esses detalhamentos. Então, você acaba passando um perrengue, né? Passando uma situação estressante, porque você estava de um lado da cidade, o caminhão não chegava, o caminhão tinha saído um dia antes, pra você ter uma ideia. Então, cadê Nossa. o caminhão? E aí, quando nós ligamos aqui, o dono da transportadora, não, ó, nós temos um rastreamento, ele está em Brasília, está no endereço que você falou. Eu falei, não, nós temos o mesmo endereço aqui, não tem caminhão. Foi muito legal. Cara, foi de arrepiar na Mas hora. sabe Você... que isso, a gente trabalhando nos bastidores dos campeonatos, dos concursos, isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje, eu já vi o pessoal se desesperando. A sorte que a gente tem aí alguns amigos, né? O pessoal empresta coisa, vai, mas tem gente que não empresta, mas tem gente que empresta alguma coisa. Mas acontece até hoje isso. Às vezes quebra, que nem aconteceu em Barra Bonita, com Tremembé, né? A banda de percussão de Tremembé entrou sem uniforme porque o caminhão quebrou antes de chegar em Barra Bonita. Né? Então eles entraram só com um instrumental. Mas deixa eu falar, Aliás, perguntar. desculpa. Não, sem problema. Deixa eu Falar. perguntar uma coisa para você, que é uma curiosidade que eu tenho. A gente é aqui do interior e eu sempre ouvi falar em você, né? Até que eu tive o prazer de conhecer você pessoalmente, né? Conhecer tua casa. Para mim foi uma realização pessoal muito grande e é que você não sabe o sonho que foi para mim. Mas a gente ouvia alguns mitos ou verdades sobre o maestro Binder. E eu quero fazer uma pergunta sobre essas. É verdade que você fechava o portão da Lira de Mauá às 7 horas da manhã para quem chegasse atrasado, quem entrasse, entrasse, quem não entrasse, ficava para fora e era assim que funcionava? Teve uma época que era desse jeito? Eu diria que é um certo exagero aí, né? Mas, Era 7h01, então, não era 7 horas. era 7-1. Mas vamos deixar bem claro o seguinte, né? O fundamento da música é disciplina, tá? E eu fui criado com disciplina. Tanto meu pai como minha mãe sempre me deram essa base disciplinar. Então, é inadmissível que um músico que precisa ter autodisciplina para fazer os seus treinamentos, para fazer o seu estudo, tal, né, se dedicar, ele não cumpra a disciplina, tá? Então, eu tive muitos casos indisciplinares, mas sempre nós conseguimos contornar isso. Só que isso gera um conflito de autoridade, né? Eu acho que quem está no comando, quem está no gerenciamento de um grupo, tem que saber trabalhar esse conflito, né? Então, eu tive inúmeros casos de componentes que tinham um perfil indisciplinado, né? E mais recentemente, eu posso dizer o seguinte, que os próprios pais também ajudam nisso. Então, nós, no passado, tínhamos pais mais focados na educação, disciplina, na questão da hierarquia. Hoje, você vê, inclusive, meme agora, direto aí no Facebook, que tem pai que não está aguentando o filho em casa nessa quarentena. Aquele Verdade. que cabe logo para mandar o filho para a escola. Por quê? Porque os pais desaprenderam a fazer o quê? O óbvio, a ensinar, a educar. E passaram isso, Bacana. a responsabilidade para as entidades, seja a escola ou seja, no caso, a banda. Por exemplo, na banda, e até um fato real, né? É, Componente da banda, me permita essa liberdade, que não sabia usar o fica à banheiro. vontade. Aqui é de Não, casa. não sabia usar o banheiro. Não sabia usar o Não, banheiro. É uma coisa complexa, né? Até porque o público, acontece. a Mauá é uma cidade hoje de uns 450, 470 mil habitantes, e nós temos muitas favelas, inclusive perto do centro de Mauá. E com a cultura, o lazer ficando muito caro, a banda acaba sendo uma alternativa para esse público. Porém, esse público tem um problema muito grande, né? Os pais não são comprometidos
com a educação, com a disciplina, com a hierarquia, que são a base musical, né? Por exemplo, não pode se imaginar uma orquestra de altíssimo nível, ou uma orquestra simples, né, sem o respeito à hierarquia ao maestro, sem o respeito à hierarquia do chefe de naipe, por exemplo, ou mesmo um trabalho de grupo, etc, etc. Né? Então, você tem muito isso. Né? Esse é um conflito muito grande. Então, lá no passado, né, e eu comecei a reger muito jovem, a primeira vez que eu regia a banda Lira de Mauá, aquela banda dos velhinhos, foi com 14 anos. Com 14, Nossa. com 18 eu já regia a banda marcial do Colégio Humberto de Campos, que foi posterior, antes dela, né, anteriormente, era a banda do Viscondão. Então a gente já contou essa história, mas depois a gente pode entrar um pouquinho, né? Que é Sim. a história das bandas na cidade. Todas elas tinham um link muito forte com a banda Lira de Mauá. Na realidade, a Lira de Mauá dava a sustentação para esses projetos todos. Então, é claro que hoje, com 61 anos, eu trabalharia diferente do garoto de 18 que eu fui, do garoto de 20, 25, né? O amadurecimento, inclusive a questão até de uma questão técnica pedagógica, tá? Mas eu sou disciplinador. Eu não abro mão disso. Eu acho que E, disciplina e, é e, e fundamental. dessa, não, a disciplina é fundamental. Mas dessa questão de disciplina gerou alguma situação engraçada que você lembra, assim, de Ah, alguém muito, tentar pular o muro, sei lá o quê, muito, xingar, muito. tacar pedra? Eram histórias malucas. Teve mesmo um garoto, não vou, acho que foi, o nome dele era Felipe, né? Mais recente agora. Né? É. Ah, você ficou atrasado por quê? Porque eu caí no rio. Eu falei, como que é? Caiu no rio, né? E, na realidade, era um córregozinho, né? Daqueles bem simples. No rio nós temos o rio É. Tamanduateí, Mauá, né? A nascente, inclusive, aqui em Mauá. Então, eu falei, nossa, né? E N outras histórias, né? De assassinatos de avô, avó, tios, tia. A família inteira é Sempre enterrada, acontece, né? né? Por conta de uma desculpa de chegar atrasado ou não ir no ensaio, né? Ô, Mas Vini, o cidadão às vezes tem 10 avós, né? Ele tem 10 ah, avós, né? tem cara que Tem tem tio e avô para dar para o coronavírus à vontade. cada semana ele mata um. Mas assim, Ô, eu acho que quando eu tinha um grupo consciente da responsabilidade, né, o objetivo, que era fazer uma boa performance, e não era o objetivo ganhar um campeonato, era fazer uma boa performance. E é claro que o objetivo final, o meu objetivo final, e isso eu coloquei porque eu participei da banda tocando, eu, Bartô e outras pessoas aí, e a gente Bartô só tá na live aí. é, é, a gente só apanhava, ficava em último lugar, né? E aí um dia eu meti na cabeça que queria ser campeão. Falei, não, eu vou fazer uma banda campeã, né? E aí estruturei a parte teórica, a apostila inicial, a metodologia de aula, Não, mas né? espera aí. Não, mas vamos voltar um pouquinho. Você está me dizendo que teve uma época que vocês participavam e que vocês não ganhavam. Você Isso. não era, Quando não foi eu campeão. tocava, Existiu isso aí? quando eu tocava, não como maestro, na minha época, Ah, pessoal músico, do né? Brasil Sonoro também, um abraço, entrou aí. Opa, legal. Vi até minha esposa entrou aí. Beijão. É, vi. Então, assim, num determinado momento, nós tínhamos uma banda de uma escola estadual que na época chamava Viscondão e atualmente chama Terezinha Sartori, em homenagem a uma diretora já falecida. Mas na época era o Viscondão. E nesse Viscondão a gente viajava bastante. O maestro era o Roberto Silva, chamado Roberto Silva. Ele era um abnegado, mas ele não conhecia nada de música, nada, absolutamente nada. Ele não sabia o que era um compasso, binário, ternário, quaternário, era de qualquer jeito, né? Então a gente combinava entre a gente e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A banda, obviamente, óbvio, até por tudo isso, né? A gente saía comemorando o último lugar. Só que para nós era um negócio interessante. Imagina sair de Mauá e até Tupã. É, Pensa numa história dessa. E vou te contar longe. uma história. Tinha dois ônibus. Um normal, bonitinho, desses de viagem, e o outro era um micro-ônibus da prefeitura com banco de plástico. Nossa, E dá esse o quê? Dá Roberto uns 500 enganava. quilômetros? Ele falava assim, ó, na ida, as meninas, o pessoal mais tal, vai no ônibus legal. E vocês vão no micro-ônibus. Legal?
Então a gente ia no micro-ônibus, só que a gente ia fazer a bagunça, né? Ia fazendo embocadura daqui até lá. Era 12, 14 horas de viagem para chegar em Tupã, entendeu? Pensa na maluquice, entendeu? Só que na volta também a gente ia no micro-ônibus, então não tinha. Você A sabe gente que eu fazia isso quando a gente disputava aqui com a banda de Emilianópolis. A gente ia para Campo Grande, né? Que é mais perto da gente aqui, ir para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, do que para ir para São Paulo. Campo Grande, 450 quilômetros. Eu estou dentro de Campo Grande. Aqui para São Paulo é 550. E aí a gente também não tinha muito dinheiro, a gente ia com um ônibus bom, né? E um micro-ônibus. E aí eu mentia pro pessoal, falava, não, na volta a gente troca, tal, que trocava nada. Mas o pessoal não queria que trocasse, sabe por quê? Porque no micro-ônibus era uma farra, no bom sentido, né? Porque o pessoal sentava no corredor, o pessoal brincava, jogava truco, tocava, conversava, contava piada. E no ônibus comum você não consegue fazer isso, no ônibus rodoviário, né? Você não consegue ficar. E a gente fazia isso. E, enfim, mas voltando ao assunto, cara, é engraçado. As pessoas enxergam, né, quando os grandes campeões, vamos falar assim, e todo mundo acha que você sempre foi campeão. Você nasceu campeão, nasceu pronto. E que a preparação não existe, né? Ah, você foi abençoado por Deus, tá pronto aqui, desceu o maestro pronto. A banda pronta, o músico pronto, o coreógrafo pronto, a baliza pronta, o morpom pronto, enfim, né? E as pessoas não sabem. Eu fiz essa pergunta, faço essa pergunta dos bastidores para você, porque é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Não é só de saber, mas não, já houve um passado aí que não era desse jeito, né? Nem sempre tudo foi flores. A gente sabe de toda a história. Bom, pelo menos um pouco, né? Mas me mata uma outra curiosidade aí. Vai, me solta uma outra curiosidade. É verdade que você fazia o pessoal marchar de olho fechado? Ou é mito? Não, isso é mito. Não É mito. existe. Não, o Na pessoal verdade, não marchava de olho fechado. eu gosto muito da parte de ordem unida, de parte coreográfica. Foi uma coisa que sempre É. me, né, essa questão, né? Eu acho que as bandas, e você agora como presidente da Cifabam, com a sua diretoria, vocês têm que tomar muito cuidado com esse retrocesso da parte de pista, né? A pista tá complicada do ponto de vista das bandas não treinarem mais, não terem tempo, enfim, não querer mais, Vocês não têm o não espaço, poder né? mais. Eu não vou entrar no mérito de cada realidade, porque cada entidade tem a sua realidade. Mas o que a gente vê é que as bandas estão perdendo a essência, porque talvez os maestros mais preocupados com a parte técnica musical se esqueceram que tem a técnica de marcha, né? É. Então, a Ordem Unida sempre foi legal. E a gente começou a pesquisar, ter a oportunidade de pessoas que nos passaram algumas metodologias, né, que não existia, ou tutorial para tudo no YouTube. Então, só não marcha direito. Né? Hoje só não marcha corretamente quem não pesquisa. Quem não Né? Tem, por precisa. exemplo, do Masterclass da Ucifaban, né? Que disponibiliza professores, pessoas especializadas. Eu sei que você tem no seu planejamento workshop, palestras e tal. Então, tem que estar atento a isso, né? Sim, Pesquisar. Agora, a ordem, ela é, na realidade, um fundamental para a união do grupo. A minha opinião, tá? Agora, ela existe um determinado tempo, né? Horas, tá? aham. Então, se estiver extremamente concentrado, né? Um ensaio de meia hora pode demorar 3 horas, né? E a gente teve alguns desafios pela frente, né? Por exemplo, nós fizemos a participação no Campeonato Sul-Americano, né? E nós não tínhamos nenhuma base daquilo que foi montado ali, daquele show. Nós não tínhamos, né? Então houve uma pesquisa de vídeos, né? Eu tive uma equipe fantástica na mão, quer até declinar o nome das pessoas que trabalharam comigo, né? Que foi o Uhum. Silas, né? Que parece que está até participando da nossa live, Silas Arruda, o Sangali, tá? E, em especial para a parte coreográfica, duas pessoas, né? O Heitor, da parte de percussão, né? O Heitor, e a Daniane. São duas pessoas que tiveram e têm uma capacidade muito grande
para pegar ideias, para explorar ideias, e essa equipe conseguiu montar aquele show do Sul-Americano em Atibaia, que foi extremamente elogiado, e também por parte de 2 jurados americanos que nos consideraram campeões na época daquele evento, que nós ficamos em segundo lugar, na realidade, nessa parte de coreográfica. Mas aquilo foi um desafio, inclusive o repertório, né? E Sim. naquele momento eu tenho um problema muito grave, muito sério, que me impede muitas vezes de reger, que é a bursite. E nos 2 ombros agora, né? Antes era só no ombro direito, agora também está no ombro esquerdo. É uma dor incrível, é muito, muito ruim essa dor. Meia hora regendo, você já não consegue levantar o braço. Então, isso é muito triste, né? É. E naquele momento lá em Atibaia, quem puder pesquisar, dar uma olhada, eu estou regendo e as músicas eram malucas, né? O Malaguenha, e outras peças muito, muito, muito acentuadas, com muita dinâmica. E era a primeira vez que a gente fazia, a banda não tinha toda aquela segurança, porque o que aconteceu? Nós treinamos toda aquela coreografia num ginásio de esportes. E tivemos, acho que, um ensaio num gramado. Um ensaio, O porque o ginásio é gramado, menor, né? num clube aqui da cidade que cedeu, que tinha um gramado. E nós fomos para lá. Então, tinha uma certa insegurança do grupo na questão das marcações, etc. Né? E tinha que ter muito olhar para a regência, muito olhar para a regência. Né? E no meio da música, meu braço foi embora. E fora que você tem que fazer movimentos mais abertos, né? Mais abertos, Você tá muito longe do grupo, forte. né? O ângulo da banda é muito aberto, né? Os Isso. teclados, tudo. E no meio da música, a dor foi assim insuportável, foi muito dolorido mesmo. Mas Nossa, graças imagina. a Deus, tivemos uma excelente apresentação e também graças a esses profissionais, né? O Silas, a Daniane, são pessoas que entenderam o objetivo, e aí foi complicado. A gente chegava a marcar ensaio às 5 da manhã, lá no ginásio do clube, né? Porque nós tínhamos que entregar, porque tinha jogo de futebol depois lá no ginásio, e nós tínhamos que aproveitar um horário ao máximo, né? E tinha toda uma Sim. estrutura, café da manhã, depois tinha um lanche, as mães colaboravam, a gente fazia realmente Legal, legal. muito legal, muito bom mesmo. Então você não fez o pessoal marchar de olho fechado, então é mentira. Não, uma, algumas frases mitológicas atribuídas ao Binder, mas Machado não tem essa. Não. Não. Muito pelo contrário, quanto mais aberto, mais lateralidade, mais angulado tiver, melhor, não é? Ó, outro dia, na live que eu fiz com o Eduardo Caetano, um abraço para ele também, eu perguntei para ele qual que foi a coisa assim mais engraçada que ele tinha visto já na Avenida. Ele contou alguns casos, inclusive até que ele estava julgando um corpo coreográfico, que a pessoa rasgou a calça e ficou o tempo todo dançando com a bandeira tampando, né, a parte de trás do uniforme, porque tinha rasgado a calça toda. E aí, qual que foi um caso engraçado que aconteceu com você na Avenida? Na Avenida, não no ensaio, esquece ensaio, na Avenida. Tanto faz, pode ser de campeonato, pode ser julgando, pode ser desfilando, pode ser um desfile simples, pode ser em campeonato. Uma situação que você não vai esquecer nunca de uma situação muito engraçada. São muitas, né, Carlos? Assim, não tem nada muito específico, não. Né? Eu acho que as maiores tiradas são de ensaio, de componentes que fazem alguma coisa, né? Tipo Né? assim, né? Sai, Sim, então. você está dando uma explicação e o cara está com a mão no bolso, né? Aí sai a pérola. Com a mão no bolso você não me escuta. Então, Ó, assim, estão falando aqui que você fazia o povo tocar Brasília subindo ladeira. bom, é o seguinte, na época da banda municipal, nós tivemos uma época que a prefeitura, nós estávamos naquele colégio que eu te falei, que é o Humberto de Sim. Campos, saímos do indo para o Humberto, esse colégio era particular e o então proprietário não tinha mais condições financeiras de arcar com a banda, e eu intermediei junto com o prefeito Leonel Damo que a banda fosse municipal. Tanto é que tem uma lei que batalhei, tem uma lei criando a banda marcial municipal. Pena que ela não foi
regulamentada essa lei. Então, ela existe, mas não foi regulamentada, né? E durante esses anos todos eu tentei, e aí a gente tem que tentar, a gente tem que ver, e Mauá se transformou politicamente, né? Mauá era um feudo de algumas pessoas, aí entrou o PT, né? Aí depois saiu o PT, e nesse vai e vem aí, a gente nunca conseguiu efetivamente municipalizar a banda, né? Bom, e nessa época da banda da prefeitura, atrás da prefeitura, era uma pista fantástica, um espaço enorme, uma pista, e tinha uma pequena ladeira, mas não era nada exagerado, né? Agora, físico, e é porque hoje o que você vê? Tem muita banda que entra sem condicionamento físico, É né? verdade. O As cara andou. pessoas não têm mais condicionamento físico, Binder. As crianças não têm mais. Então, Criança exatamente. não brinca mais. Não brinca, não tem aula de educação física, não tem resistência. Então, a banda tinha uma resistência, além da resistência, sonoridade. Porque você, se você trabalhar, né, pensa numa inclinação aí, né, eu não vou dizer 45 Montanha graus. tá falando que não era pequena, não, viu? Oi? Montanha falou que a subida não era pequena, não. Ah, o Montanha, na época, ele aguentava, né? Fala para ele que na época ele aguentou. Saía meio suadão lá, tal, mas ele aguentou, ele aguentou. Ele mandou bem na época, ele mandou bem. Deixa ele. Queria pegar, fala para ele pegar o trombone dele, que ele postou esses dias no Face, e fazer É uma verdade. Montanha hoje. Aí eu queria ver, hein? Vamos ver se ele aguenta. Mas tá, já. Ô, Binder, a gente sonha, né? Quando a gente fala de você e hoje a gente tem uma proximidade um pouco, né, um pouco maior, até por conta da própria Ocifaban e do nosso próprio trabalho, né? E você, de um coração muito grande, me ajudou já diversas vezes, né? E eu acho que não só a mim, mas como bastante pessoas do Brasil todo. Eu queria que as pessoas também enxergassem um pouco desse seu lado, que você não, né, não é que é uma pessoa que sai dando tudo que tem para os outros, é claro, óbvio, mas o que você sempre pôde, você ajudou, principalmente as entidades paulistas, brasileiras, né? Você teve uma longa história aí na Fabesp, uma longa história na CNBF também, você também teve uma longa história aí na Alcifaban, enfim, independente de que aconteceu de bom, de ruim, mas as pessoas precisam saber disso, que além de você também trabalhar, você sempre foi uma pessoa assim envolvida em poder melhorar o meio, né? Você não fazia só para você, você nunca fez, não é fazia não, você ainda faz, né? Na verdade, você não faz apenas para você, para a tua corporação na época, para o seu profissionalismo. Você fazia também, você contribuía com o meio, né? Para você, você acha que esse trabalho de contribuição para o meio, ajudar as pessoas, ajuda você a ter sucesso naquilo que você faz? Eu acho assim, acredito que as coisas são complementares, né? O fato de você poder ajudar as pessoas, ajudar o meio, só fortalece todo mundo, inclusive a mim mesmo, né? Se o meio está forte, eu estou forte, né? Se o meio está Então, fraco, repete isso de novo. Tá? Pega esse pessoal que está assistindo, pega isso. Se se você... o meio está forte, eu estou forte. Se o meio está fraco, eu estou fraco, né? Legal. Então, e essa história, ela é assim, o que me despertou na realidade foi um desafio na época do presidente, ele não era presidente, desculpa, ele era o coordenador do projeto de bandas e fanfarras da Secretaria da Juventude, né? Que era o maestro Ronaldo Faleiros. E na época já existiam algumas associações de banda, tentativa, mas não tinha nada efetivo, né? E ele me fez um desafio. Como ele sabia que eu era bacharel em Direito, ele me pediu para estudar um estatuto para criar a então Fabesp, né? E eu fiz um estudo bastante aprofundado de diversas entidades, de vôlei, de truco, de xadrez e dominó, né? Procurei essas entidades, falei com as pessoas, gastei meu tempo, aspas, de uma forma positiva, para Positivo, né? como que era. Hoje está mais fácil. Hoje você tem, na internet, você tem modelos de estatuto, você vai lá e forma a sua entidade. Na época, não. Não tinha nada disso. Você tinha que procurar. E algumas entidades se negavam a dar, né? Tem isso também. Mas, enfim, aí nós fizemos o primeiro estatuto da federação e, para surpresa minha,
né, eu fui eleito como o primeiro presidente da FABESP. Não sei se você conhece Legal. essa história. Né? E aí, eu, e principalmente um grande maestro, que eu deixo um abraço aqui, que é o Dorival Puccini, nós andamos o estado de São Paulo praticamente todo pegando filiações, né? Que é uma missão que você tem agora, de É, ampliar a base de associados, né? Ampliar com essa. certeza. Né? A gente só conversa com a autoridade com números. Né? Nós temos que duplicar, triplicar o número de associados da Ucifaban. Né? E eu já te falei isso no particular. Além disso, na minha opinião, falta voltar um olhar para o próprio Estado de São Paulo. Né? Por muito tempo, depois, quando se criou a CNBF e agora a Liga, o olhar fica muito para o Campeonato Nacional, agora chamado brasileiro pela Liga. Né? Deixo aqui um abraço também para o Washington, presidente, né? E os demais Ótimo. diretores. Né? Mas é assim, a gente olha muito para isso e o Estado acabou ficando, não negligenciado, mas eu diria que esquecido. Porque na época do Ronaldo, que tínhamos? Me parece que tinha lá pelo menos umas 10 regiões administrativas no estado de São Paulo, e ele fazia as eliminatórias para depois vir para uma final. Então, Né? final. Parecia muito o interior. As pessoas participavam próximas do local onde a banda, o custo era muito menor e dava Menor, né? visibilidade para todo mundo. E aí sim, as melhores, eventualmente as melhores e com condições financeiras, vinham para uma final. Foi aí que o Estado de São Paulo conseguiu se fortalecer. E é claro que aí existiam as bandas da capital, também, né? O trabalho de Frigideira, o trabalho dos irmãos Bolvenuto, o próprio trabalho do Dorival Puccini, a Maestrina Kaiser Lúcio também, um trabalho Sim. fantástico, o meu Pessoas amigo, fantásticas, né? irmão, né? O Marquinhos, o Marco Antônio, do Noé de Azevedo, tal, Uhum. tal, tal. Então, essas pessoas, e um também, fantástico, o Zilton, né? Que até hoje lá, a Célia tá lá, aliás, um abraço para a Célia, o trabalho dela continua top, um negócio muito legal que ela faz, continuando o legado do Zilton, né? E aí, essas pessoas e outras do interior, como o Adalberto de Bauru e outras, né, tinham essa situação regional e depois vinham para uma final. Então, eu acho que um desafio que você, como presidente, vai ter é, primeiro, ampliar a base, isso é fundamental, ampliar essa base, e talvez voltar os olhos para algo mais regional, né? Festival, É o que a mesmo. gente tem pensado, né? Fazer. Inclusive, é o que a gente. Como sugestão, tá, Carlos? Sim, Porque a sim. gente tem um passado, e esse passado dá a condição de olhar com bastante calma para o futuro. E esse futuro, do jeito que está, não é legal para as bandas de fanfarra. Então, vamos aproveitar que você está falando do futuro. A gente tem aí mais alguns minutinhos ainda para antes de finalizar. Que você, na sua opinião, hoje, nós estamos num momento difícil, o coronavírus, né? E todo mundo está em quarentena e nós temos um problema muito sério, né? E nós não sabemos ainda como será a volta das bandas e fanfarras. A gente sabe que as corporações não vão acabar, mas elas vão enfrentar algumas dificuldades. Deixa um conselho. Que conselho você daria, você, Carlos Binder? Que conselho você daria para as bandas e fanfarras aí na volta agora? O que você faria para manter a tua banda ativa novamente, reativar e ter um norte, né? Ter um norte para poder seguir. Porque a gente sabe que muitos campeonatos não vão existir, muitos festivais vão ser cancelados, mas que conselho você dá para as bandas aí após a quarentena? Bom, nós passamos aqui na vida muitos momentos de grandes dificuldades. Né? Eu acho que é na dificuldade, como nesse próprio coronavírus, que a gente entende a garra das pessoas. Né? Eu posso não concordar com essa questão da restrição total, né? De não sair de casa, mas eu obedeço, porque eu sou disciplinado. E se há uma ordem, é um governador que está falando, Boa. é um secretário de Estado que está falando, tem que obedecer. Né? Eu acho que pode até estar errada a estratégia deles, mas isso o futuro vai dizer. Nesse momento é o que nós temos que fazer. Então, nos momentos de dificuldade, é onde a gente tem que ter mais garra, a gente tem que pôr mais força. Tá? Vai ser muito difícil as bandas superarem esse reinício.
esse reinício depois dessa pandemia, né? Até porque vai ser gradual, né? O próprio governador citou agora que parece que vai ser gradual no estado de São Paulo. Algumas cidades do interior de São Paulo que não apresentam um quadro tão complicado, talvez se libere até mais rápido. Isso é bom, isso é Isso é bom. muito bom. Isso é muito bom. E eu acho que as bandas têm que começar uma estratégia. A primeira delas é, talvez, as próprias entidades pedirem para o Cifaban, para a Liga, para a CNBF, para a FABESP, para quem de direito, esse ano a gente postergar os campeonatos. Porque ninguém vai voltar numa situação confortável. E mesmo que alguém volte com um passo à frente, não seria justo com as outras que estão com um passo atrás, que vão demorar mais. Mas, Porque a cidade tem a sua forma de agir, o seu prefeito vai agir de outra forma. Então, eu acho que esse ano seria, agora, esse segundo semestre, já vamos falar no segundo semestre, né? segundo semestre. De estudos, de troca, de ensaios e tal, e a gente começar o ano que vem, diferente do que a gente vinha acostumando a fazer, começar o ano que vem já com tudo, já em janeiro, fevereiro, março, não esperar passar o carnaval, etc. Já fazer uma programação grande para o começo do ano que vem. E deixar esses 6 meses como uma forma de recuperação. E, claro, a cultura, você viu logo no começo, quem mais sofreu com esse baque todo foi a área cultural. Né? Tem outros setores, né? Os autônomos, Os as pessoas eventos, né? não tem registro, mas que, pô, eu tenho alunos meus aqui, inclusive esses dias vi, acompanhei alguns aqui, o Wagner, por exemplo, o trompete, eles sobrevivem de fazer casamento. Entendeu? Tem casamento? Não tem casamento. Acabou. E quando Acabou. voltar, vai demorar tudo isso a ser refeito, né? Então são momentos difíceis. Agora, essa volta tem que ser muito bem com garra. Eu E, daria uma palavra para essa situação: garra, para que a gente não deixe esse momento acabar com esse movimento tão lindo. Não acredito que acabe, né? Mas você, como presidente, tem que tomar não, muito cuidado, não só com esse lado, mas volto a insistir na questão do deslocamento, da ordem unida, da parte plástica, da linha de frente, do corpo coreográfico, da baliza, do humor, entendeu? Das bandas fazerem um show de entrada. A pista não pode ter 40 metros, a pista não pode ter 80 metros, a pista tem que ter no mínimo 100, 150 metros. O povo tem que se entrosar com isso. E o segredo, na minha opinião, sabe qual que é? Interior. Se você pegar São Luís do Paraitinga, se você pegar Santa Isabel, também pegar a sua própria cidade aí, onde você trabalha, Alves Machado, aquela pista que você me mostrou, meu, ali o povo vai. E aí nós vai. temos que manter. Vai, ainda vai. Aqui no centro não vem, não está vindo. Então a gente talvez tenha que se descentralizar e fazer com que esse movimento volte a essas regiões. E a minha proposta eliminatórias regionais ou festivais regionais e depois uma grande final, uma grande apresentação, entendeu? Numa cidade que tenha um perfil desse, onde o público vá. Porque isso é muito bom para as bandas, né? Esse calor humano e tal. É muito importante Muito mesmo. importante. Então, a A palavra banda. garra, É, determinação. As bandas não podem deixar essa peteca cair. É a minha a opinião. gente, a gente. Não, e você está certíssimo. A gente conversou, eu conversando com o Eduardo, ele também tem a mesma opinião. E as bandas, ela é além da questão cultural, né? Ela vai ser também uma questão de entretenimento. As bandas têm que fazer apresentações, mesmo elas próprias, elas têm que também, eu acredito, né, na minha opinião, elas têm que promover as próprias apresentações na comunidade que elas estão inseridas, para que elas também possam levar as pessoas, né, entretenimento para a rua, né? E as bandas têm, eu acredito, né? É um modo que eu vejo também, além dos campeonatos. Mas a gente tem uns minutinhos aqui. Eu queria fazer só mais uma última pergunta para você. Hoje, qual que é a sua dedicação? O que você mais se dedica hoje? O que o nosso querido maestro Binder faz hoje? Bom, hoje eu estou fazendo muito mais adaptações de partituras, arranjos. Meu bom tempo é dedicado a isso. Aí, esses dias, recentemente, eu voltei o meu trompete, entendeu? Tá? Estou fazendo muitos estudos aqui
de parte de coreografias, tá? Recentemente recebi um convite da Federação do Rio Grande do Sul para fazer uma palestra de regência, então estudei bastante essa matéria. Quando voltar aí depois do coronavírus, tenho certeza que o pessoal do Rio Grande do Sul vai ter uma palestra bastante interessante sobre um outro ângulo, né? Não aquele ângulo técnico só, né? Porque eu acho que isso aí já está Me meio leva batido. também. Eu procurei... Oi? Me leva para lá para assistir. Vamos lá, com certeza. Né? E me chama para fazer no Cifaban também. Vamos lá para o Pode interior deixar. aí. Tá? Então é isso. Estou me aprimorando cada vez mais aqui. E quem sabe aí para o ano que vem, um projeto de banda marcial. Né? Quem sabe? Temos aí algumas coisas aí. Mas Binder, não como maestro. Não como maestro. Entendi. Coordenador, porque realmente essa dor no ombro não dá mais. Isso é complicado. Né? Deixa, O pessoal que perguntou aí? não, então, assim, o pessoal, diante da atual conjuntura, voltar a eliminatórias nos próximos anos não limitaria as participações das corporações? Bem antes da quarentena, as prefeituras já assinalavam a escassez de recursos. Eu acho É verdade, que eu posso dar uma opinião a respeito disso daí? por favor. Depende muito. Primeiro, que as eliminatórias elas podem ser feitas de uma maneira estrutural um pouco menor do que uma final, um pouco mais menos recursos financeiros. E segundo, a gente poderia se preparar nessa sua ideia de 6 meses, né? A gente se preparar em 6 meses e começar lá já fevereiro com tudo. A gente poderia realmente se preparar com bastante tempo, né? E eu acredito que não. Eu acho que, né, as eliminatórias elas têm que ter uma qualidade estrutural fantástica, óbvio, mas ela pode ser um pouco mais barata, né? Às vezes a gente consegue, é muito mais fácil encontrar Isso, parceiros para isso. Carlos, isso é importante. Os associados e futuros associados e A aqueles pergunta que foi você... do Branco, tá? Um abraço pro Oi? Branco aí. A pergunta Opa! foi do Branco, um abraço pro Branco. Ah, legal, Branco. Então, eu acho assim, eu acho que as próprias entidades têm que entender que o custo, por exemplo, troféu, é um custo caro, entendeu? E é óbvio que você quer lá ganhar um troféu, é muito importante para a criança. Mas o problema é que, entrando um pouco, pena que a gente vai ter pouco tempo, talvez a gente possa bater um papo outro dia, mas, por exemplo, Sim. criou-se muitas categorias técnicas, né? E não se pensou no custo disso, né? E o dobramento, né? Baliza masculino, baliza feminino, categorias de percussão era uma, agora tem 3 ou 4. Enfim, o custo financeiro é muito grande. Então, acho que o próprio associado tem que ter consciência disso e talvez nas eliminatórias diminuir esse custo, entrega-se só um certificado, ó, você foi o primeiro lugar, tal, e aí sim volta, porque era o que acontecia na secretaria com o Ronaldo há mais de 20 anos atrás. A gente tem que olhar para trás e aprender com os acertos e erros que foram feitos lá atrás. Não estou falando que o Ronaldo só acertou, não. Ele fez muita coisa que também eu não concordava, mas muita coisa deu certo. E olhar para o próprio Estado, na minha opinião, seria uma fantástica estratégia que você poderia adotar. Ô, Binder, tá acabando aqui o nosso tempo. Mandar um abraço também ali para o pessoal que entrou aqui da banda de Alves Machado. Não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente vai acabar o tempo. Um abraço especial para o maestro Eduardo Stella, né? O Eduardo Stella, que tá, o Frigideira, que tá assistindo a gente aí também. Tá bom? Binder, foi um prazer bater esse papo com você. Eu acho que nós do meio de bandas devemos muito a você, né? Muita gratidão por tudo que você já fez. Pelas próprias bandas, por isso que eu fiz questão de enfatizar esse trabalho, não só o teu trabalho, mas o trabalho que você também fez para as corporações, para o meio em si, você contribuiu. E que as pessoas levem isso como exemplo, que não é só você fazer para você, mas você tem que fazer para você e você tem que fazer para o outro. Que quando você faz para o outro, você também cresce. Quando você faz para o outro, você obtém o sucesso. Porque isso é uma lei divina, né? Isso é bíblico. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E o intuito dessas lives que eu estou fazendo, todas as quartas-feiras, às 19 horas, é isso, tá? É levar isso para o pessoal. Um abraço para você. Temos aí só 30 segundos de consideração para você.
Bom, então um grande abraço, um abraço para o Frigideira que entrou agora, tá? Irmão, que seja muito sucesso lá em Portugal. E, enfim, para todos os maestros, meus amigos, dá um abraço especial para aqueles formadores, aqueles que trabalham com formação, o Taveira, o Givaldo de Ribeirão Preto, entendeu? A Célia, o Joel da Bamalo, enfim, uma série que trabalha com isso. Então, ó, meu super abraço a todos e vamos voltar com garra, com muita determinação depois dessa maluquice, tá bom? Abraço para todo mundo. Obrigado, galera. Tchau, tchau.